Muito boa noite, porque já é de noite. É um gosto muito grande poder estar nesta apresentação de candidatura, em particular porque esta tem sido uma Câmara gerida pelo PSD e bem gerida. Nós costumamos dizer que nos apresentamos sempre às eleições com muita humildade, nunca sabemos qual vai ser o resultado da escolha dos eleitores. São eles que escolhem, de facto. Mas temos boas razões para estar confiantes aqui em Arronches quanto àquilo que pode ser o julgamento do eleitorado, porque temos, ao longo dos últimos 8 anos, conseguido mostrar que não apenas temos uma líder que se afirmou no Conselho, a engenheira Firmelinda Carvalho, convém recordá-lo, foi por 2 vezes candidata à Câmara e exerceu funções como vereadora da oposição, e depois, consistentemente, conseguiu ganhar a Câmara Municipal e, ao longo dos últimos 2 mandatos, mostrou que a confiança que lhe foi conferida pelos eleitores valeu a pena, porque devolveu bom trabalho, como, de resto, de um modo geral, as câmaras que são chefiadas pelo PSD conseguem demonstrar. Tivemos mandatos em que não apenas houve o cuidado de mostrar que é possível gerir bem com equilíbrio, com contas em ordem, e Arronches é, de facto, um dos municípios no país que consegue mostrar, do ponto de vista financeiro, melhor confiabilidade, regularidade nos pagamentos, equilíbrio de médio e longo prazo, mas, ao mesmo tempo, ir investindo no futuro, ir apostando em setores que são muito relevantes para, sobretudo, os mais jovens, e isso é decisivo para fixar as pessoas no futuro nos nossos concelhos, sobretudo daqueles que têm uma demografia menos exuberante, e no caso de Porto Alegre, como de muitos outros distritos no país, a nossa demografia não só não é exuberante, como é recessiva. Cada vez temos menos pessoas, sobretudo nas áreas de menor densidade, de densidade demográfica e, portanto, com uma geografia humana que vai encolhendo. Se queremos fixar as pessoas, temos pelo menos de lhe dar boas condições de vida, conseguir investir na qualificação, sobretudo dos mais jovens, e apostar na educação, como tem sido feito aqui em Arronches. Todo o projeto educativo tem sido bastante relevante, e depois conseguir atrair o investimento de modo a que nós possamos gerar emprego e fixar as pessoas vivem onde têm emprego, onde podem fazer a sua vida. E esse trabalho tem vindo a mostrar os seus frutos. Portanto, olhamos para as próximas eleições com muita confiança aqui em Arronches. Mas, de um modo geral, eu devo dizer que estou confiante com estas eleições autárquicas no país. Julgo que o PSD se apresenta nestas eleições com aquilo a que os analistas políticos chamam baixas expectativas. Pelo menos quando ouvimos os analistas políticos. Mas eu devo dizer que tenho uma boa expectativa em relação a estas eleições, porque temos bons candidatos. Nos sítios em que temos exercido o poder, temos mostrado bons resultados, e naqueles onde estamos a desafiar o poder que está instalado, conseguimos também ter boas equipas e bons projetos. De um modo geral, esta mensagem que está aqui singularizada neste cartaz, de que, no essencial, as pessoas são aquilo que nos motiva, porque são o mais importante em cada comunidade, como no país, é a mensagem transversal que o PSD tem dado em toda esta disputa eleitoral. Nós, quando nos candidatamos para prestar um bom serviço, e um bom serviço às nossas comunidades, aos outros. É assim aqui em Arronches e é assim, de um modo geral, em todos os concelhos. E quando fazemos isso, quer dizer, quando nos colocamos à disposição dos outros, quando, em primeiro lugar, procuramos servir e não olhar para o nosso umbigo, quando, sobretudo, nos preocupamos com o futuro e com as novas gerações, mais do que com o nosso sucesso eleitoral imediato, isso é recompensado em termos eleitorais. E é por isso que eu acredito que o resultado destas eleições pode ser um resultado bom para o PSD
E se assim for, será um resultado bom para as populações, para as comunidades, para os concelhos que confiarem em nós para gerir as juntas de freguesia ou as câmaras municipais. Precisaríamos também que essa fosse hoje, de um modo geral, a atitude prevalecente na política ao nível nacional. E não creio, infelizmente, que isso se possa constatar. Pelo contrário, é com um certo desgosto que vemos que quer o governo, quer a maioria no país está sempre mais preocupada com o dia-a-dia, com a gestão cotidiana e menos com o futuro do país. E isso verifica-se, quer olhemos para áreas de soberania, áreas de Estado, como se costuma dizer, para a defesa, para a segurança, para a proteção civil, para áreas, portanto, que, de um modo geral, são áreas que congregam funções nucleares do Estado que o Estado não pode delegar em mais ninguém. Como digo, a defesa, a justiça, aquilo que é a segurança, a administração interna, são áreas críticas do Estado e que, infelizmente, nos últimos meses, deram provas de grande vulnerabilidade e de grande fragilidade. E ainda hoje, infelizmente, as notícias reforçam esta impressão. Eu creio, de resto, que não é preciso olhar muito para as notícias todos os dias para termos noção de que aquilo que se tem vindo a passar em Portugal ao nível da proteção civil não tem paralelo na nossa história democrática. Eu, pelo menos, não tenho memória de haver tanta descoordenação, tanta desorientação e ver o Estado falhar tão clamorosamente como tem falhado ao nível da proteção civil. E isto não é uma coisa que nos deva, enquanto oposição, dar qualquer conforto, pelo contrário. Sempre que vemos o Estado falhar em aspectos tão críticos como estas áreas de Estado, ficamos preocupados. Não são áreas, portanto, relativamente às quais nós procuremos qualquer dividendo partidário ou político. Preferiríamos que isto não acontecesse. Mas talvez não seja um acaso que aconteça. E por isso tenho vindo a insistir muito que temos de olhar para aquilo que não se passou bem ao nível, nomeadamente, da proteção civil, para tirar lições para o futuro. Não apenas para assumir responsabilidades políticas, mas, sobretudo, para evitar que estas situações se possam repetir no futuro. Não estou a falar, evidentemente, da área ardida com os incêndios, que sabemos, nesta altura, já superou a média dos últimos 10 anos e ainda temos, infelizmente, muito tempo pela frente em matéria de risco de incêndio, nomeadamente incêndio florestal. Mas, sabendo isso, claro que não esperaremos que nos próximos anos possa arder tanta área florestal como já ardeu este ano, até porque o que ardeu, de certeza, imporá que nos próximos anos não se enfrente um risco tão elevado quanto aquele que se consumou este ano. Mas alguma coisa terá de mudar na forma como o Estado está organizado e como está a responder a estes problemas. E se algum mérito a oposição, e neste caso o PSD, teve ao longo de todo este período, foi o de tentar trazer propostas importantes, fazer, portanto, um contributo que procurasse responder aos problemas que estão a ocorrer. E realmente foi por iniciativa nossa que não apenas se constituiu ao nível do Parlamento uma comissão especializada que irá apresentar um relatório quanto às causas do que aconteceu em Pedrógão Grande, mas foi também por iniciativa nossa que colocámos o Parlamento com uma sensibilidade particular para que seja possível indemnizar os familiares das vítimas desse incêndio, coisa que o Governo podia ter feito com rapidez até hoje e optou por não o fazer. E creio que está isolado nessa matéria, porque não há nenhum partido no Parlamento, com exceção do Partido Socialista, que não entenda que é realmente necessário dar essa resposta, fazer essa clarificação rapidamente. Mas, como dizia, nestas áreas de Estado, o Estado tem falhado clamorosamente, assim como a responsabilidade política.
Mas quando olhamos para áreas importantes para o futuro, como a educação, como a saúde, como todo o domínio das qualificações, áreas económicas mais relevantes, sociais e económicas, constatamos que não há um fio condutor hoje que permita às pessoas saberem o que é que se está a fazer para preparar um futuro melhor. Como se quem nos governa se esgotasse também no dia-a-dia, na reposição de rendimentos que a normalização do combate à crise económica sempre permitiria, com um ritmo maior ou com um ritmo menor, mas que sempre permitiria. Quando saímos da normalização que se seguiu ao fim da crise em 2013, dá a impressão que este governo e esta maioria não têm mais nada para oferecer ao país. Estamos em vésperas de discutir o próximo Orçamento de Estado para 2018 e as preocupações dos partidos que apoiam o governo são as mesmas. Não há uma preocupação que transcenda este dia-a-dia. Ora, quando pensamos o futuro, e quem governa deve sempre pensar um futuro, seja na Câmara Municipal, seja no país, tem sempre de trazer uma linha de estratégia reformista a pensar em como poderemos no futuro viver melhor do que vivemos hoje. E é isso que nos motiva. Quem quer servir a sua comunidade, servir o seu país, tem de se perguntar o que é importante, não é para hoje, não é para o próximo ano, é para os próximos anos. Essa é a responsabilidade de quem governa. E isso tem falhado muito em Portugal, falhou nestes 2 anos, e eu espero que os próximos 2 anos não sejam exatamente iguais, embora aquilo que está prometido não seja muito diferente daquilo que, infelizmente, vimos nestes 2 últimos anos. Queria, portanto, concluir dizendo à Firmelinda que gostaria muito que o país hoje tivesse o mesmo sentido estratégico que nós conseguimos identificar aqui em Roncho e em muitos outros concelhos em que o PSD tem vindo a governar. O que nós queremos para o nosso país é o melhor. Não nos interessam as más notícias, gostamos é das boas notícias. Mas não gostamos apenas de ficar sentados à espera que elas cheguem. Gostamos de trabalhar para elas, para que elas possam acontecer. Nós não somos amantes do risco, de esticar a corda, de confiar simplesmente que as coisas possam acontecer. Fazemos parte do lote daqueles que sabem que a sorte dá muito trabalho e que é preciso trabalhar para que o futuro nos entregue coisas diferentes daquelas que alcançámos no passado. É isso que eu espero que este novo mandato autárquico aqui em Roncho nos possa trazer e é aquilo que eu me esforço, com muitos dentro do PSD, que seja o contributo social-democrata para a nossa discussão política nos próximos 2 anos. Que eles sejam aproveitados melhor do que foram os últimos 2. E dado que metade da legislatura está cumprida, era importante que os próximos 2 anos pudessem acrescentar mais qualquer coisa. Nós, do nosso lado, cá estaremos a dar o contributo para que esses 2 anos não sejam 2 anos, como diz o Primeiro-Ministro, em que cada dia é um dia, em que se vive a pensar no dia-a-dia, mas para que se possa olhar para o futuro de outra maneira. É esse o contributo que os sociais-democratas trazem para esta campanha eleitoral e que depois das eleições autárquicas continuarão a trazer para o futuro do nosso país. Dito isto, boa sorte aqui em Roncho também. Nós temos muita confiança no trabalho que aqui têm feito e a minha presença hoje aqui pretende também significar o enorme apoio que nós damos para que possam prosseguir este trabalho aqui em Roncho, assim os eleitores de Roncho concordem connosco e eu tenho muita confiança em que isso vai acontecer. Um abraço a todos e obrigado.